Olá pessoal, neste vídeo aqui no canal Caderninho de Matemática da professora Caroline, nós vamos falar sobre os termos algébricos semelhantes e também a simplificação dos termos algébricos semelhantes. Então, são semelhantes os termos algébricos que apresentam a mesma parte literal. Vamos aos exemplos. 3xy é semelhante a menos 1 meio vezes x vezes y. Menos 5ab ao quadrado é semelhante a 3b ao quadrado a. Menos x ao cubo é semelhante a x ao cubo sobre 4. Ok? Então, observe que nesses exemplos as partes literais são sempre iguais. Inclusive, o expoente precisa ser igual, é por isso que eu coloquei essa observação. Mas, como no segundo exemplo, a ordem das variáveis não importa. Então, a vezes b ao quadrado ou b ao quadrado vezes a pode aparecer, pois, como em um termo algébrico temos a multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Lembra-se dessa propriedade, certo? Então, se numa expressão algébrica tivermos termos semelhantes, podemos agrupá-los para reduzir a expressão. Então, nós chamamos essa situação de agrupamento de simplificação de termos semelhantes, ok? Também é conhecida como redução de termos semelhantes. Como os termos semelhantes têm a mesma parte literal, que representam o mesmo valor numérico, numa expressão nós podemos somar ou subtrair os termos semelhantes entre si. Então, vamos a alguns exemplos. Observe, nessa minha primeira expressão algébrica, que eu tenho 7a mais 3b menos 2a mais 5b. Nesse caso, nós temos semelhantes o 7a e o menos 2a, e o mais 3b e o mais 5b. Então, nós podemos agrupá-los e somá-los ou subtraí-los para reduzir essa expressão algébrica. Então, agrupando 7a menos 2a, agora eu vou usar uma outra cor para representar esses outros dois termos semelhantes. Mais 3b, mais 5b. Então, nesse agrupamento, o que nós vamos fazer? Vamos somar ou subtrair, só que na hora de somar ou subtrair, nós usamos apenas os coeficientes numéricos e repetimos a parte literal. Então, 7a menos 2a, nós vamos trabalhar apenas com os coeficientes numéricos. 7 menos 2, nós temos 5 e repetimos a parte literal. Agora, mais 3b com mais 5b, somamos os coeficientes numéricos, nós vamos ter mais 8 e repetimos a parte literal b. Então, temos como uma expressão reduzida, que eram de 4 termos, agora apenas 2 termos, 5a mais 8b, ok? Então, reduzimos essa expressão algébrica. Próxima expressão algébrica, 3x ao quadrado mais 7x ao quadrado menos 5x mais 2x. Observe que nessa expressão já estão agrupados os dois termos que são semelhantes aqui, outros dois termos que são semelhantes lá. Não se esqueça que para ser semelhante precisa ter o mesmo expoente, por isso que esses dois não são semelhantes a esses outros dois. Então, nós podemos somar esses dois primeiros termos entre si, depois somar esses dois outros termos entre si, ok? Então, vamos colocar um igual aqui que nós vamos começar a reduzir essa expressão algébrica. Trabalhando apenas com os coeficientes, 3 mais 7 resulta em 10 e copia o x ao quadrado, copia a parte literal. Menos 5x mais 2x, devo 5, pago 2,
Então, menos 3 e copiamos a parte literal x. Não vá se enganar e não vá somar x ao quadrado com x, porque o expoente daqui é 1, então não são semelhantes, ok? Então, temos aqui a expressão algébrica reduzida, 10x ao quadrado menos 3x. Certinho? Mais dois exemplos para reforçar a simplificação de termos semelhantes. Observe, vamos então agrupar termos que sejam semelhantes. Tenho aqui como semelhante o 9AB com o menos 5AB. Também são semelhantes entre si o mais 4xy e o mais 2xy. E temos um termo que não é semelhante a ninguém. Eu pus ele aqui de propósito, porque quando nós não formos somar, nós vamos apenas repeti-lo até o final da nossa redução, ok? Então, agrupando ou não, se você quiser, você não precisa agrupar. Observe que eu usei cores diferentes e circulei. Então, o que você pode fazer? Já destaquei quem são semelhantes. Então, agora, a gente já pode ir para a próxima etapa aí, somar ou subtrair, dependendo o que esteja aparecendo aí na sua expressão algébrica. Então, 9AB menos 5AB vai resultar em 4AB, ok? Daí, mais 4xy com mais 2xy, então, olha lá, mais 6xy. E esse termo aqui, que não tem nenhum semelhante, eu vou apenas abaixá-lo, porque não usei ele, não somei ele com ninguém. Então, já tenho aqui a minha expressão algébrica reduzida. Ela foi, de certa forma, reduzida, porque nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5 termos, e agora nós temos apenas 3. Belezinha? Vamos para o último exemplo. Então, de novo, circulando ao invés de escrever agrupando, né? Circulando com a mesma cor, os termos semelhantes, 4x ao quadrado mais 5x ao quadrado. Tenho aqui semelhante também o 2, mais 2y e o menos 2y. E cuidado que esses dois aqui, eles são semelhantes, apesar de não terem partes literais, tá? Então, se eles não têm partes literais, são apenas coeficientes numéricos, eles são semelhantes entre si também. Então, 4x ao quadrado mais 5x ao quadrado, 9x ao quadrado, mais 2y e menos 2y, opa, paguei 2, devia 2, então, eu tenho aqui 0, que eu não preciso escrever, posso apenas simplificar. E esses dois que são apenas coeficientes numéricos, devo 6, pago 10, fico com mais 4. Então, minha expressão algébrica reduzida será 9x ao quadrado mais 4, ok? Espero ter ajudado aí nos estudos. Se gostou, deixa um like, um comentário, compartilhe com os colegas. Bons estudos, até a próxima!